Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sessão de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, a prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé, nessa hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Momento. Façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidemos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que nos desalinham o corpo físico, e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos de amor ao Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro de nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora,
na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado. Por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como o filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias, e que esta nova aurora, ao descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que, ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos, com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem as amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando nesse clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas valores morais que adquiriu na vida terrena,
Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduza-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcance a todos, Senhor, aliviando dores e angústia, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando esse momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani. Raízes. Tudo é belo numa gigantesca árvore, desde os galhos que tornam o terreno, propício para que os pássaros construam suas casas, passando pela copa verdejante que encanta os olhos,
até a sombra agradável que alberga em seu seio viajantes cansados. Porém, o mais importante de tão bela construção da natureza é aquilo que os olhos não conseguem ver, porque permanece em local discreto, as raízes. São elas que, laboriosa humildade, mantém todo o resto em pé. Na vida, meu amigo, para que não caia, mantenha suas raízes no trabalho. O trabalho no bem é o que manterá de pé durante as tempestades da caminhada. O trabalho no bem pode curar doenças, trazer alegrias, preservar contra as investidas do mal, alterar seu karma, mudando seu destino. E, à semelhança das raízes das árvores, que seu trabalho seja discreto, imperceptível aos olhos humanos, caso seja possível. Pense bem nisso, mas pense trabalhando. E após esses ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces e irradiações, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos nossos pensamentos e atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, queridos irmãos. Receba todo o nosso carinho da CEFAC e agradecimento. O Rodolfo é nosso amigo lá da SEAC de Capão da Canoa e hoje vem nos trazer uma reflexão tão importante. Para quem ainda não conhece o trabalho do Rodolfo, ele é colunista no jornal Matéria da Capa. E lá nós podemos encontrar um pouquinho das suas reflexões, né, Rodolfo? É uma coluna de espiritualidade e o nome é Palavra de Luz. E esse jornal chega aqui também na nossa cidade. Então, vamos aguardar quando chegar e vamos buscar também essas palavras de luz, né, Rodolfo? Nós te deixamos agora com todo o nosso público e te aguardaremos no final, então, da tua reflexão. Até logo mais. Tá ótimo. Obrigado pela recepção. Bom, as palavras de luz são essas palavras que nós encontramos na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, na verdade. E hoje nós vamos falar sobre valorização da vida. E não há uma valorização da vida maior do que esta vida com o Cristo que a doutrina espírita nos propõe. Eu vou contar rapidinho como foi o meu dia hoje, até porque foi uma lição prática de estarmos vigiando e orando, né, para valorizarmos cada vez mais essa vida e afastar qualquer ideia de depressão, pessimismo, negativismo, que culmina muitas vezes neste equívoco tão grave que é o suicídio e que ainda a gente ouve falar tanto, mas estamos no Setembro Amarelo e isso já é um sinal que as pessoas estão buscando a solução para as suas dores, para os seus conflitos íntimos, né? E meu dia foi interessante porque eu trabalho bastante com o celular, eu até conversei aí com os amigos do Fé, Amor e Caridade, puxa, quebrei meu celular. E eu tenho um mundo ali no celular, eu nem sou tão acostumado a usar o notebook. Eu estou falando agora pelo notebook. Que bom, né? Que tinha ainda uma ferramenta para estarmos conversando e refletindo sobre valorização da vida no dia de hoje.
E aí eu fiquei chateado, né? Quebrei o celular, fiquei chateado. Eu faço home office com o celular. Eu tenho toda a minha rede de amigos, minha turma lá, minha família lá do Mato Grosso do Sul, que é a minha origem, né? As minhas raízes. E o pessoal aqui também da minha família gaúcha. Eu tenho uma filha gaúcha, uma filha bebê. E hoje foi o dia do plantão da mãe dela, porque a minha esposa... inclusive já foi moradora aí de Tramandaí, ela é enfermeira, trabalha na linha de frente deste bichinho aí, que veio com certeza para que tivéssemos algum aprendizado. Então, um primeiro passo para valorizarmos a vida é em tudo, principalmente nas situações que nós julgamos desagradáveis, extrairmos um aprendizado. Então, se nós tivermos essa vigilância, né, essa conscientização que o Espiritismo nos traz tão claramente, certamente nós vamos ter uma vida cada vez mais valorizada, porque só depende de nós valorizarmos essa vida que Deus nos deu, já cheia de bênçãos. Pois é, aí o meu dia, eu com a filha pequena, ela de plantão lá na saúde, eu de plantão de babá aqui da minha própria filha. Não faz mais que obrigação, sou o pai, né? E trocando fralda, aquela coisa toda. Quebrei o celular. Estamos morando com a sogra, né? A mãe da minha querida esposa. E aqui tem mais crianças, tem as netas, né? As priminhas da minha filha Mariana. E a gente sabe aí, quem tem criança pequena por perto, ainda mais nesses momentos que estamos vivendo, é um verdadeiro aprendizado maravilhoso, né? É um teste de paciência, de convivência e tudo mais. E aí alguns podem dizer assim, poxa, Rodolfo, então, pelo que você está descrevendo aí, o teu dia não foi bom. Pelo contrário, foi muito bom, muito, muito bom. É isso que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que forçar. Quando eu quis, né, pensar que meu dia não estaria sendo bom por conta dessas situações pequenas do dia a dia, né, essas dificuldades, esses pequenos desafios, eu falei, opa, veio o tal do Espiritismo na minha cabeça. Mas espera aí, hoje eu vou falar de Jesus, né? Hoje a gente acabou de ler a mensagem aí, ouvir a mensagem, Jesus no dia a dia. Não adianta Jesus só na religião, só no centro espírita. Não, Jesus tem que estar no dia a dia, o Espiritismo tem que estar no dia a dia, e é assim que a gente constrói uma vida boa de ser vivida, né? Produtiva, feliz, com aprendizado, com desafios superados. E eu falei, não, mas quebrou um celular, eu vou trabalhar, eu compro outro, eu ainda tenho notebook, eu estou morando com a sogra, e aqui é um espaço, só que eu esqueci de falar esse detalhe, né? Um espaço maravilhoso, é um pequeno sítio, tem galinha, tem mato, tem bicho, então é ótimo aqui para fazer a tal da quarentena, né? Que todos estamos fazendo aí em maior ou menor grau. A minha filha, eu passei o dia com ela e acabei de dar banho nela para vir aqui, deixei ela com a avó. Então, hoje ela brincou com bolhas de sabão e via aquelas bolhas de sabão e se deliciava. E a gente precisa aprender isso com as crianças, né? As crianças valorizam a vida, porque isso já vem dessa natureza divina que elas trazem, né? Desse momento infantil, justamente para a gente bem aproveitar e educar da melhor forma possível. E muitas vezes nós acabamos deseducando, né? Deseducando aquilo que elas já trazem de bom naturalmente. Então, foi maravilhoso, é só uma ideia de que nós estamos aí, né? Eu estou com a minha saúde praticamente 100%, como que eu vou reclamar, né, pessoal? Esse é um dos grandes segredos de valorizar a vida, olhar sempre o lado cheio do copo, olhar sempre o que as dificuldades, né, a convivência, a família, essa coisa da gente estar mais em casa, que ótimo, né? Que experiência, que oportunidade. A Madre Teresa tem uma frase fantástica que ela diz: quer contribuir para a paz mundial? Então, ame a sua família, ame a sua casa. Quantos de nós estávamos fugindo, né, de nós mesmos, daquelas pessoas próximas de nós, e agora nós podemos nos reencontrar, nos vincular ainda mais. E temos essa maravilhosa internet aí para nos conectarmos. Bom,
esse tema, a exemplo de um palestrante aí, do qual eu sou muito fã, Alberto Almeida, dentre outros, né? A gente tem tantos hoje, graças a Deus, tantas, né, pontinhos de luz, tantas palavras de luz na boca de muita gente, graças a Deus. Basta a gente sintonizar. E o Alberto Almeida, ele uma vez começou a palestra declamando uma música conhecida aí, de muitos, vocês vão conhecer, falando sobre a vida, porque é disso que nós vamos falar hoje, né? O que é a vida, pessoal? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é uma doce ilusão, ela é a batida de um coração, mas a vida é alegria ou lamento? É maravilha ou sofrimento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo, mas há quem fale que é divino mistério profundo, que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é somente viver, ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que continuo acreditando na força da vida. Todos nós, né? Vamos acreditar juntos na força da vida e na vida nós vamos colocar o combustível da fé. Porque somos nós que fazemos da vida o que der, puder ou vier. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, mas a gente fica com a pureza das respostas das crianças. A vida é bonita e é bonita. Vamos cantar aquele refrãozinho que todo mundo conhece, né? Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita que é bonita e é bonita. A vida é muito bonita, não é, pessoal? E só depende de nós fazer ela cada vez mais linda. Mas se a vida é assim, tão bonita, nesta música, com certeza inspirada pela espiritualidade, né? Uma música praticamente espírita, cristã, que fala com tanta beleza e com tanta alegria sobre a vida, porque nós temos ainda as pessoas com desgosto da vida. É um item lá do Livro dos Espíritos. E algumas pessoas dizem assim, já ouviram falar? A vida não vem com manual de instrução. Mas vem, pessoal. Vem com manual de instrução. Nenhum manual, mas tem um que é o principal. Tem 5 manuais também bastante interessantes, né? E outros aí que vão espalhando essa luz, essa orientação de bem viver. Eu estou falando aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se Jesus é o grande mestre da vida, o guia e modelo da humanidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a sua mensagem, o seu exemplo de vida para todos nós, mais bem explicado, né? De forma prática, para nós estarmos vivenciando cada vez mais, é com certeza um manual de bem viver. E nós vamos ler um item que fala especificamente sobre o suicídio. É no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Porque o suicídio é um ato, com certeza, né, de loucura. Diz assim o item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois podem estar, devemos estar, né, indo na fonte da luz aí, para enriquecermos a nossa aula. Diz assim o item 14: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
maneira de considerar a vida terrestre. Como nós estamos considerando a nossa vida? Se a gente considera a vida material, a vida terrestre, como sendo a vida principal, invariavelmente nós vamos sofrer. Mesmo se for rico, se for pobre, se for saudável, se for doente, porque a nossa alma, né, pessoal, vai reclamar. Porque a nossa alma é que é a vida principal. A vida material é uma ferramenta, é um veículo da verdadeira vida, que é a vida imortal, que é a vida espiritual. E se nós deixamos a vida espiritual de lado, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos em sofrimento. E é este bem cuidar da nossa vida espiritual que vai nos proporcionar a confiança no futuro, que vai nos fazer internalizar, não só saber, porque muitas vezes a pessoa, não, mas eu sei, eu acredito na reencarnação, etc, etc. Mas nós temos que estar vivenciando, não adianta da boca para fora, né? Sermos espíritos, sermos cristãos, sermos isso ou aquilo, da boca para fora. Nós temos que ver na prática, na minha prática, né? As minhas prioridades são mais ligadas às coisas materiais ou são mais ligadas, né, aos valores espirituais, ao sentimento, à família, à convivência, ao aprendizado, à minha evolução espiritual, que envolve, né, sim, os desafios aí materiais, né? Nós precisamos se alimentar, nós precisamos morar, nós precisamos se vestir, mas isso tudo tem que ser uma ferramenta, um meio e não um fim, né? Porque o verdadeiro fim, o verdadeiro objetivo é a nossa melhora como indivíduo, melhorando também o mundo à nossa volta, né? Uma coisa influi na outra. Quando eu busco ajudar, quando eu busco agregar, eu também me melhoro individualmente. E quando eu me melhoro individualmente, eu sou um instrumento melhor para o meu próximo. E isso vai dando uma confiança, uma fé, né, pessoal? Porque nós sabemos que aquelas coisas são passageiras, aquelas dores e sofrimentos, né, que nós carregamos, são situações temporárias e que vêm nos trazer um aprendizado. Mais ou menos, o próprio Livro dos Espíritos nos dá exemplos semelhantes, né? Nós estamos numa jornada, a gente quer chegar num determinado ponto da nossa viagem. Fura o pneu, né? Chove, você está com o foco, você não fica se descabelando e parado, estacionado, chorando, não. Você vai atrás, né, de trocar o pneu, você vai ver como que faz. Com o mau tempo, porque o teu foco está, né, nesse futuro, nessa vida futura, como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. E isso nos dá o quê? Uma serenidade. E essa serenidade não nos faz enlouquecer ou pensar em suicídio, né? No Livro dos Espíritos, na questão 943, se eu não me engano, tá aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Vamos ver se é essa. 943. Tá lá. Desgosto da vida, né, pessoal? De onde vem o desgosto da vida? Que em muitos indivíduos ocorrem sem motivos plausíveis, vai nos dizer o questionamento do Allan Kardec, porque já era um problema naquela época. O suicídio não é algo novo, é que hoje nós temos medições, nós temos mais conversas sobre isso, mais divulgação, mas isso vem de muito tempo, né? Quem assistiu o filme do Kardec, quem leu a biografia dele, sabe, lá tinha uma ponte que o pessoal pulava, e muitos foram salvos porque chegou ao encontro do Livro dos Espíritos, leu e desistiu. E aí nós temos, né, mais recentemente, muitos jovens cometendo suicídio. E o Haroldo Dutra até comentou de uma série que tinha aí 1 ou 2 anos atrás, não sei muito bem, onde a protagonista da série era uma pessoa que se suicidava. E ela alegava 13 motivos para se suicidar. E o Haroldo Dutra disse assim, olha, no Livro dos Espíritos nós temos 1019 motivos para você não cometer o suicídio, que são as 1019 questões. Então a resposta está lá, muito interessante. Lá fala assim, da ociosidade. Porque nós estamos nessa vida para quê, pessoal? Para trabalhar, para se movimentar. Eu não posso estar reclamando de trocar a fralda da minha filhinha, porque toda a vida é para isso, é para ser útil, né? Para servir. A gente acha que veio
para ser servido. Não, nós viemos para servir. A gente veio para ser amado, nós viemos para amar, né? Na verdade, o mundo já nos serviu, Deus já nos serviu, já nos deu as ferramentas, cabe a nós agora dar a nossa cota, a nossa participação, e é isso, né? Como naquela célebre oração atribuída a São Francisco de Assis, né? Senhor, né? Fazei-me instrumentos de vossa paz. E fala, né? Que onde houver ódio, que eu leve o amor, ofensas, que eu leve o perdão, onde houver trevas, que eu leve a luz, porque nós temos essa luz, nós temos essa centelha divina em nós, mas nós abafamos com egoísmo, com vitimismo, com orgulho, com vaidade, etc, etc. Nós estamos aqui para fazer brilhar a nossa luz, como recomendou Jesus. E, inclusive, a coluna que foi citada aí, Palavras de Luz, nós estamos elaborando um livro que vai ser, de reflexões, que vai ser integralmente destinado à beneficência. E aí aguardem para lançamento, né? Que a ideia é essa, é espalhar o bem, é brilhar a nossa luz das formas que sabemos, divulgando pela palavra, mas principalmente pelas atitudes. E nos diz ainda aquela oração, né, de São Francisco de Assis, porque é dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, morrendo para o materialismo, para o individualismo, né? Para todas estas coisas que realmente nos matam por dentro, vamos dizer assim. Que às vezes a gente está até vivendo, mas no piloto automático, só a vida material. E aí tem o suicídio indireto, né, pessoal? Que é uma desvalorização da vida. Quem lembra aí do André Luiz, do Nosso Lar? Tava ele lá, médico e tal, e o pessoal, puxa, pena que você veio pelo suicídio, por isso tanto sofrimento. Ele falou, mas como? Eu morri naturalmente? Não. Ele morreu dos problemas que ele causou com o corpo, e a gente pode ir mais além, né, pelas reflexões espíritas. Não é só a bebida, o cigarro, a má alimentação, mas é também, como diz aquela grande frase citada por muitos, né, de um grande pensador, você é o que você come, mas não é só a comida material, é os pensamentos, os sentimentos, tudo aquilo que a gente consome. E isso já está comprovado, afeta o nosso organismo físico. Até nas literaturas do André Luiz, agora não lembro qual livro, vai nos dizer que aqueles que vivem o que tinham que realmente viver, a programação lá, 70 anos, 80 anos, 90 anos, que vivem certinho e fazem o arroz com feijão, dever de casa, não são os santos, os missionários, não. Aquele que completa, que passa de ano, vamos dizer assim, né, nessa escola chamada Terra. São chamados de completistas e são recebidos ali como se fosse numa festa de formatura, porque foi até o fim, perseverou até o fim, né? Aquele que perseverar na caridade até o fim, esse será salvo. E muitos vão ficando para trás aí, perdido nos próprios vícios, né? Então nós estamos aqui para combater. Eu tô triste. Combata, né? Combata o bom combate, como diz Paulo, né? Nós temos que lutar a boa luta aí, que é a que vai dentro de nós, não são as lutas externas, né? O mal a ser temido é o mal que ainda mora em nós. É esse mal que realmente nos prejudica, não é, pessoal? E continuando lá no Livro dos Espíritos, eles falam da ociosidade, a gente acabou esticando a reflexão, porque espiritismo é assim, né? Uma coisa emenda na outra, e é muito legal. Eu sou suspeito para falar. Sou muito fã, se deixar, eu fico conversando de doutrina espírita, toda a madrugada toda. Minha mulher que sabe, né? As palestras que a gente... Mas o interessante, pessoal, é que as perguntas, são as respostas, né, das perguntas dos livros espíritos são sempre muito profundas. E às vezes uma pergunta, uma resposta curta, você faz uma palestra, um seminário inteiro, uma reflexão. Tanto que a resposta mais curta de uma pergunta do Livro dos Espíritos é uma palavra só, que dá, né, mais de 2000 anos de conversa. Qual o modelo e guia da humanidade, né? A grande referência que Deus nos dá de bem viver a vida? Jesus, é a resposta.
E aí vai continuar a resposta, né, da questão que estávamos falando, 943. Aliás, leiam, tem várias perguntas sobre o tema e várias respostas. Não vai dar para a gente abordar todas aqui, o tempo voa. Mas lá diz da ociosidade, da falta de fé, que nós já falamos, que não é só dizer, mas eu tenho a religião, isso não é fé, né? A religião, o espiritismo pode ser um grande suporte para a fé, mas a fé é quando nós trabalhamos interiormente, buscamos vivenciar, porque a fé sem obras é fé morta, né? A gente já sabe. Então, a falta de fé, tem que ter uma fé ativa, uma fé que você exercita. É igual a academia, ginástica, você não se matricula lá e pronto, não, é todo dia exercício e tudo mais. E também diz das saciedades, que é interessante, ele fala assim, e também a saciedade. Por quê? Porque muitas vezes estarmos saciados materialmente nos faz desviar da realidade espiritual, nos faz desviar do caminho reto, do caminho que nos conduz a Deus, a sermos um com o Pai, porque estamos já saciados. Um grande amigo, muitos já devem ter ouvido falar, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande amigo do bem, né? Eu nem falo tanto com ele assim, mas sempre a gente encontra, troca umas ideias, já conhecia no início do trabalho, já ouvia falar, e hoje é um grande trabalho, graças a Deus, Fraternidade Sem Fronteiras. Lá na África, pessoal, eles não têm um chinelo, vê um chinelo de dedo, eles estão pulando, ele conta isso, a gente vê nos vídeos, né, desse projeto maravilhoso que leva instrução, que leva educação, que leva assistências básicas para aquela turma toda lá que mora em desertos, que come semente. Mas qual que é o índice de suicídio lá? Quase zero. Quase não se ouve falar. Por que eles não se matam? Porque eles estão lutando para ficar vivos. Né? Então, o Wagner Moura, que é o presidente aí do Fraternidade Sem Fronteiras, fala, a gente aprende muito com essas pessoas, né? A gente acha que está indo lá ajudar e eles que nos ajudam. É isso, né? Seguindo aqui, eu gosto de uma fala do Cristo que diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha o alimento aí. A gente é o que come. Cristo é o pão da vida. Isso está lá em João, capítulo 6, versículo 38. Porque Jesus nos dá vida e vida em abundância, né, pessoal? Eu gosto muito da simbologia de Jesus ter sido carpinteiro. Ninguém fala muito, né, dessa simbologia. Carpinteiro é aquele que transforma madeira, que é uma matéria bruta, em algo útil, em algo que vai servir, uma cadeira, uma mesa. Então, que Jesus possa ser o carpinteiro nas nossas vidas, para sermos instrumentos a serviço da sua mensagem de amor, né? Uma música bacana que eu gosto bastante é aquela que diz, não basta viver, é preciso saber viver, né? Toda pedra no caminho, você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Então, nós precisamos sempre escolher o bem, saber viver e relevar, né, as dificuldades, porque pode estar aquela noite, aquela escuridão, mas ainda há o brilho das estrelas e o sol já vai brilhar novamente. Fica mais uma música aí e uma mensagem da Cora Coralina com esse título, Saber Viver. Não sei, diz a Cora, se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Pessoal, o Setembro Amarelo, ele traz, né, este serviço ao próximo, né, este servir. A CVV, inclusive, foi fundada, iniciada por espíritas, e hoje é esse trabalho maravilhoso.
E é importante, aqui é um recado que nós gostamos de passar àqueles que estão sendo envolvidos por essas ideias sombrias, fale, né? Porque o Setembro Amarelo, ele vem no sentido de conscientizar as pessoas que estão mentalmente saudáveis, mais espiritualmente equilibrados, para prestar atenção nos familiares, porque tem alguns sinais aqui que podemos até falar, se o tempo permitir. Mas é preciso também ter essa responsabilidade, porque a decisão de tirar a vida é da pessoa, né? É uma decisão triste, uma decisão infeliz, mas ela não pode culpar as outras pessoas, porque ela, em última instância, poderia ter recuado, poderia ter pedido ajuda. Fale, eu sou homem, sou marido, né? E a minha esposa, eu costumo dizer para ela, eu falo, olha, não me dá indireta, fala, homem é difícil de pegar nas entrelinhas, né? Não tem esse sexto sentido da mulher. Então, nós precisamos de diálogo, precisamos falar. Então, busque os CAPs, as unidades básicas de saúde, o telefone 188, a ligação gratuita do CVV, os telefones de emergência aí, SAMU, UPA e tudo mais. A campanha está aí para alertar desses canais para nos ajudar e para ajudar aqueles que amamos. Quais são frases de alerta? Vamos falar rapidinho aqui. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros, e os outros vão ser mais felizes sem mim. E por aí vai, né? Frases semelhantes que nossos entes queridos falar. Mas aí eu queria também dar um recado aqui para os chamados sobreviventes, porque é assim que eles se denominam, né? Imagina uma mãe que perdeu, entre aspas, né? A gente sabe que não perde um filho para o suicídio. Então, eu queria dar um recado aqui, ó. Livre-se de qualquer sentimento de culpa. Você fez o que podia ser feito, a decisão foi dele. Continue em orações, que ele estará te ouvindo. Essas orações serão muito importantes. Mantenha as boas lembranças. Não fique arrastando uma culpa como se aqueles que estavam próximos fossem os causadores, né? Nós precisamos valorizar a vida, perdoar e saber nos perdoarmos e recomeçarmos, e sempre haverá um reencontro para todos nós. Claro, né? Vamos estar mais atentos, mas não vamos ficar remoendo o passado. Vamos aprender com ele e construir um futuro cada vez melhor, certo? Os especialistas dizem que quem pensa em suicídio quer se livrar do sofrimento emocional que está vivendo, não da vida, né? A pessoa não quer deixar de viver, a pessoa quer deixar de sofrer, mas escolhe a pior maneira. Tem até aquele livro, Memórias de um Suicida, que com certeza, se a pessoa estiver pensando em ler, não vai fazer. Em João, capítulo 16, versículo 33, nós temos uma mensagem muito bacana aí para todos nós. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, valorize a vida. Eu venci o mundo, disse Jesus, e ele está nos convidando para vencer o mundo com ele, né, pessoal? Uma outra musiquinha legal para nós deixarmos aí, para a pessoa ouvir quando estiver triste, chateada, é aquela Semente do Amanhã, né, que diz, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Eu gosto também da simbologia do eletrocardiograma. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou mal. Aguenta firme, faz a tua parte que daqui a pouco você está bem. O que é o eletrocardiograma? É um fiozinho assim, né, que sobe e desce, as batidas do coração, que não podem parar. E se para, se fica reto, a vida é movimento, pessoal. Se a gente para, a coisa piora. Quando para essa linha do eletrocardiograma, é sinal que o coração parou. Então não vamos parar, vamos continuar nos movimentando. Hoje está ruim, amanhã vai melhorar e vamos seguindo em frente. E para finalizar, né, que nosso tempo é curto, dava para falar até amanhã desse tema, mas eu vou contar uma historinha aí, em 1 ou 2 minutos. Aqui é uma folha que minha filha usa aqui, ó, para riscar, para desenhar, aquela coisa toda, né? Quando não está riscando a parede, mas tudo bem. E aí nós vamos usar essa folha aqui para contar uma historinha do Joãozinho. Então o Joãozinho, ele queria ser feliz, porque é isso que todo mundo diz, né? Eu quero ser feliz, eu tô triste.
essa vida é só de tristeza, então se deprime, aquele negativismo e tal. Busque ajuda médica, psiquiátrica, profissional, espiritual, familiar. Vamos buscar, nós estamos aí para nos unir, para nos congregar, né? Para amarmos uns aos outros. Mas o Joãozinho, ele focou, que é o erro de muitos de nós, no material. Porque ele era menino pobre, ele falou assim, não, eu quero ser feliz, eu quero valorizar a vida. Meus pais não têm casa própria, é o sonho da casa própria. Ele falou, então eu vou atrás de uma casa, né? E lá foi o Joãozinho, batalhou, trabalhou e tudo mais. E aí ele construiu o que, pessoal? Uma casa, assim, que era uma casa simples, né? Vou mostrar aqui, ó, como se fosse uma meia água. Tá, aí o Joãozinho falou, não, com uma meia água não dá para ser feliz. Então ele foi, batalhou e conseguiu uma casa melhor, mais confortável. Tá aqui a casa. Aí ele disse assim, bom, agora eu já tenho uma casa boa, né? E casou, teve o Joãozinho Júnior, a Mariazinha. E aí ele falou assim, bom, mas eu tô precisando de um carro. E falou, mas não pode ser qualquer fusquinha, tem que ser um carro. E aí foi lá o Joãozinho, ó, e comprou um carro, né? E o carro ia, né, para lá e para cá, passeando, e as pessoas, como o Joãozinho é feliz, esse valoriza a vida, mas o Joãozinho, insatisfeito, queria mais. Ele falou assim, bom, eu tenho posses, né, então eu vou viajar. E lá foi o Joãozinho viajar pelo país, né? Fora do país, Disney, e botava foto no Facebook e tal. A gente acha que valorização da vida é isso, né? E o Joãozinho, ó, de avião, viajava para lá, viajava para cá, mas ele ainda se sentia vazio, ainda se sentia desgostoso, e ele foi ficando chateado. Mesmo com todo o dinheiro, com todas as posses, aquilo ali foi desmoronando, pessoal, ó. Foi desmoronando na vida dele. Tá vendo, ó? E era uma dor que ele não sabia explicar. Um desgosto da vida sem motivo plausível, como diz a pergunta 943 do Livro dos Espíritos. Como se fosse, ó, uma faca, assim, por dentro, né? Mas aí um dia alguém convidou ele para o fé, amor e caridade. E ali ele compreendeu que é preciso, para valorizar a vida, a mensagem deste grande exemplo que é Jesus. Que não sei se vai dar para aparecer, uma cruz, pessoal. Ó, nós temos a nossa cruz para carregar, com certeza, mas com Jesus nós conseguimos, com fé, amor e caridade. Né? Essa é a receita da valorização da vida de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Obrigada, Rodolfo. Que energia a tua doutrinária, né? Um convite à vida mesmo. Acho que em todo momento, né, nos sentimos assim animadas. E obrigada por obrigada por todas as tuas falas. E agora, então, nós vamos convidar o pessoal para aquela volta calma, né? A gente ir silenciando o nosso coração, a nossa mente. E nós vamos fazer uma prece do anjo guardião e dos espíritos protetores, que estão sempre conosco. Então, quando a gente estiver nesse momento de dificuldade e que a gente não conseguir encontrar toda essa alegria que o Rodolfo trouxe para nós, que a gente possa, então, fechar os olhos, silenciar e nos conectar com esses amigos que Deus mandará imediatamente para nos socorrer. Vamos à nossa prece, então. Espíritos esclarecidos e bondosos, mensageiros de Deus, que receberam por missão esclarecer os homens e conduzi-los ao bom caminho. Ajudem-me nas provas desta vida, dando-me forças para suportá-las sem lamentações. Desviem de mim os pensamentos ruins e façam com que eu não sintonize com nenhum dos espíritos
que tentam me induzir ao mal. Despertem a minha consciência para que eu perceba os meus próprios defeitos e retirem dos meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de perceber esses erros e combatê-los em mim mesmo. A você, meu anjo da guarda, que tem por missão cuidar mais particularmente de mim, e a vocês, meus espíritos protetores, que se interessam por mim. Façam com que eu me torne digno da benevolência que me dispensam, por conhecerem as minhas necessidades. Façam com que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Que tenhamos todos uma noite abençoada.